Existe a ideia de que as pessoas que buscam a Cristo, buscam a Deus, são todas iguais, mas na verdade é exatamente o contrário. As pessoas que estão afastadas de Deus é que têm tendência a tornarem-se todas iguais, todas parecidas, enquanto as pessoas que se aproximam de Deus tendem a ter a sua individualidade sobressaída. E um exemplo muito comum e prático e simples de perceber é o contraposto de ditadores com santos. Porque nós vemos ditadores de culturas diferentes, países diferentes, de um ambiente todo diferente, mas no entanto todos eles têm semelhanças de que género? Crueldade, manipulação, obsessão pelo poder, vaidade, orgulho. Ou seja, apesar deles serem de países diferentes, culturas diferentes, todos eles têm essas coisas em comum. Enquanto, por exemplo, nós vemos santos que todos seguiram o mesmo caminho, todos seguiram a Cristo, mas todos o fizeram de uma forma diferente. Por exemplo, São Francisco de Assis era uma pessoa alegre, muito ligada à natureza, enquanto São Tomás de Aquino seguia a Cristo também, mas era um intelectual e contemplativo de Deus e das Sagradas Escrituras e assim. Portanto, nós vemos eu estou a dar o exemplo de duas, porque podemos estar aqui até amanhã. Claro que vai ter um ou outro que terá umas semelhanças, lógico, mas todos eles tiveram caminhos diferentes, mas seguiram a mesma coisa. Todos eles seguiram a Cristo e fizeram coisas diferentes e foram muito diferentes uns dos outros. Enquanto o exemplo que eu dei dos ditadores, todos eles eram diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, no entanto, tinham muitas semelhanças entre si. E porquê é que isso acontece? Isso acontece porque as virtudes podem ser vividas de muitas maneiras diferentes, enquanto os vícios e os pecados tendem a ser repetitivos. E por isso é que a aproximação de Cristo nos revela o nosso verdadeiro eu. Porquê é que a aproximação de Cristo nos revela o nosso verdadeiro eu? O que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque o que Cristo faz, só tirar aqui o som disto, o que Cristo faz é destruir o nosso ego. E o que é o nosso ego? São máscaras que nós usamos, são prazeres que nós temos, são os medos que nós temos, são as coisas que nós escondemos, são as ambições desordenadas, ou seja, tudo isso forma aquilo que nós achamos ser o nosso eu, mas isso na verdade não é o nosso eu, não é o nosso verdadeiro eu. E quando Cristo entra, ele retira essas coisas da frente, e quando nós retiramos essas coisas da frente, nós vemos quem nós verdadeiramente somos. Portanto, o nosso verdadeiro eu está por trás do nosso ego, está por trás de quem nós achamos está por trás de quem nós achamos que somos. E Cristo, quando entra na nossa vida, remove completamente isso e mostra-nos quem nós somos. Por isso é que Jesus nos disse nega-te a ti mesmo. E o que é negar a ti mesmo? É negar exatamente isso, é negar o nosso ego, é negar as nossas vaidades, os nossos pecados, as coisas desordenadas na nossa vida. Quando nós negamos isso, nós realmente conseguimos ver o nosso eu. Portanto, o afastamento e a aproximação de Deus é na verdade invertido, porque muita gente acha que as pessoas que seguem Deus são todas iguais, quando na verdade é exatamente o contrário. As pessoas que estão afastadas de Deus é que tendem-se a tornar exatamente iguais, porque a verdadeira identidade humana só é revelada verdadeiramente quando existe uma união com Deus. Quando existe uma união com aquele que a criou. Foi Deus que criou a nossa identidade humana, foi Deus que nos criou. Portanto, o nosso verdadeiro eu só realmente está revelado verdadeiramente, quando existe uma união com esse Deus que a criou. Portanto, o nosso verdadeiro eu não é uma autoafirmação. O nosso verdadeiro eu é uma união com Deus.